E prosseguindo nossa programação, o seminário convida o coordenador da primeira conferência do evento, Domingos Giroletti, cientista político, professor do mestrado profissional em administração da Fundação Pedro Leopoldo e apresentador do programa Interconexão Brasil, BH News, TV Canal 14, da NET. Informamos que a conferência que se segue terá tradução simultânea, realizada por Paloma Neves, e o evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook em português e pelo YouTube em italiano. Convidamos os ouvintes que estiveram nos acompanhando a enviarem as suas perguntas e comentários. O conferencista dessa noite, que discorrerá sobre o tema O Poder dos Arquivos, Memória, Identidade e Raízes, é o Dr. Stefano Vitali, coordenador do portal Antenati e diretor do Istituto Centrale per gli Archivi del Ministero Italiano dei Beni Culturali e delle Attività Culturali del Turismo, que é equivalente ao nosso Ministério da Cultura aqui. Por favor, venha. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui participando desta cerimônia e na despedida da senhora cônsul, que fez um belíssimo trabalho durante 4 anos. Quem tem acompanhado o trabalho dos cônsuls percebe exatamente a grande contribuição que ela deu, a proximidade que ela teve, tanto com o povo italiano que mora aqui, quanto com os seus descendentes, né? E sempre presente, não só nas atividades ligadas ao consulado, como também nas atividades relacionadas à sociedade mineira e brasileira. Essa integração é fundamental, né? Eu quero agradecer também às pessoas que organizaram, a Giuse, a Sílvia, a Tófilo, pelo convite participando também com a Lígia, como coordenadora acadêmica do evento, né? Fico muito feliz com esse tema, porque quem trabalhou com pesquisa sabe a grande dificuldade que tem, agora já melhorou muito, acessos a arquivos e a dados fundamentais, né? Quem trabalhou exatamente com a imigração italiana e a participação dos italianos no desenvolvimento, sabe quão importante é esse tema da migração, fundamental para quem faz pesquisa. E aqui eu queria destacar a iniciativa de criar esse novo arquivo, um arquivo de memórias, e chamando atenção para 2 coisas importantes. Esse arquivo serão fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa histórica sobre isso, né? E aqui também seria fundamental nós aumentarmos o intercâmbio cultural com as universidades italianas, mestrados e doutorados, que, em geral, mesmo os descendentes, têm ido para a Inglaterra, os Estados Unidos, ou mesmo para a França, quando há uma grande possibilidade de fazer esse intercâmbio com a Itália, que é extremamente importante, né? E outros também que, ao contato com os arquivos, recuperam a memória dos seus antepassados, que isso é uma parte extremamente importante para a própria identidade, e também as pessoas que estão eventualmente interessadas em fazer a sua cidadania italiana, é uma grande possibilidade para nós que a Itália generosamente tem concedido aos seus filhos e aos seus descendentes. Então, é uma alegria enorme estar aqui. O professor já foi apresentado. Eu passo a palavra para o professor, dando-lhe as boas-vindas. Espero que tenha sido a sua primeira visita ao Brasil e a Minas Gerais e que volte sempre. Certamente, o senhor será uma ponte importante para as pessoas que querem fazer pesquisa, tanto no Brasil quanto na Itália.
Eu já soube que o Stefano já se reuniu com outras pessoas que trabalham com arquivos aqui, exatamente para criar essa rede de colaboração. Então, bem-vindo e lhe passo a palavra. Mais ou menos nós teremos 1 hora de apresentação e depois nós abrimos para os debates. Ok? Muito obrigado. Grazie. Grazie molte. Obrigada por essa apresentação e pelo convite em estar aqui. Para mim é muito significativo. E depois vai emergir uma série de coisas que eu poderei dizer, muito significativas, porque é uma ocasião de confronto com os colegas, como já disseram, né, os colegas arquivistas que trabalham no Brasil, e também uma ocasião de confrontar com os usuários aquilo que é um dos nossos papéis principais no Instituto dos Arquivos, que é justamente desenvolver o portal dos antecedentes. Agradeço a todos que me acolheram aqui com generosidade e me fizeram mais perto. E me fizeram conhecer essa belíssima cidade, essa belíssima região do Brasil. Eu tive a ocasião de vir ao Brasil, mas eu tinha conhecido somente Rio de Janeiro. Gostaria justamente de entrar no ponto principal da minha apresentação e tentar explicar a primeira parte do título da minha intervenção, que se intitula O Poder dos Arquivos, Memória, Identidade e Raízes. Mas por que o poder dos arquivos? O que significa na mídia e no imaginário coletivo, o que eles significam os arquivos, que são normalmente refigurados como objetos humildes, cheios de pó, de poeira, inúteis, considerados inúteis por muitas pessoas que pensam que não servem para nada. Mas onde está então esse poder dos arquivos? Certo que historicamente os arquivos foram e são, em parte ainda hoje, instrumentos de poder e de domínio, produzidos no exercício do poder político, econômico e também instrumentos de controle social da parte de estruturas de governo e classes dominantes. Então, também foram muito menos expressão das classes mais humildes. Mas os arquivos que eu quero falar aqui para vocês é o poder que eles têm de devolver os vestígios de um passado multiforme e variado. Se nós pensamos bem, se trata de um poder que é quase paradoxal, que é, de uma certa forma, o resultado de um tipo de heterogênese dos fins. Como se sabe, os arquivos são o produto de atividades práticas, cotidianas, administrativas, de instituições, de entes e organizações, pessoas que fazem essas atividades práticas e só com o passar do tempo se tornam testemunha de um passado que vai além dele, vai além daquelas atividades práticas e também esses sujeitos que o produziram. Vai além disso tudo para conquistar um documento, um arquivo, um significado muito mais amplo. Então, os arquivos se tornam uma ponte em direção ao passado, aos contextos sociais, culturais, humanos, de onde surgiram. Os arquivos, quando se transformam dessa forma, e se vocês pensarem bem, um pouco até misteriosa, como dizer, das coisas humildes, né, nascerem coisas enormes, quando eles tomam essa transformação, eles adquirem a capacidade de falar.
de transmitir com conhecimento, não tanto a quem os produziu, a quem os deu vida, mas às pessoas e aos sujeitos diferentes, a cada um de nós e muitas vezes distantes de quem os produziu. Eles falam a um público maior que tem a ver com as origens dos arquivos de onde eles foram produzidos. Que com os arquivos se escreve a história, isso todos sabemos, há séculos. O que emerge com força nos últimos tempos, e sobre o que eu quero gastar mais tempo, é a capacidade dos arquivos de devolver um passado múltiplo e multifacetado, de contar não somente a história entendida como uma grande narrativa que sistematiza de alguma forma o passado pelo uso do presente, mas a capacidade dos arquivos de nos devolver infinitas histórias parciais e menores, que nos documentos que se confirmaram, elas reiteram, elas podem dizer algo. Se pode dizer que os arquivos são polifônicos, eles têm muitas vozes, eles falam muito. E também são polissêmicos, ou seja, podem adquirir uma multiplicidade de significados de acordo com quem está olhando, com qual é o olhar dessas pessoas. E, sobretudo, os arquivos na nossa sociedade contemporânea, hoje, no nosso tempo, são sempre mais sujeitos a uma real multiplicidade e variedade de usos, porque um tempo atrás seriam impensáveis. Sobre isso, poderíamos citar escritas arquivísticas e toda uma literatura disciplinar desenvolvida no interior da nossa disciplina de arquivística, mas eu acredito que essas características dos arquivos já se fizeram mostrar de forma eficaz em tempos recentes, sobretudo através de escritores e artistas, pessoas que são distantes da nossa disciplina. Escritores que, justamente pelo papel cultural e intelectual que desenvolvem, estão recolhendo a sensibilidade, as percepções difundidas na nossa sociedade e, sobretudo, artistas que conseguem iluminar as motivações profundas que estão transformando os usos mesmo dos arquivos e, sobretudo, as razões pelas quais nós voltamos a eles. Poderíamos citar muitos desses autores de vários países, de várias culturas, que nos seus escritos, ou mais difundidamente ou indiretamente, representaram nas suas próprias obras os arquivos. Poderíamos citar muitos. Eu gostaria justamente de lembrar alguns deles e a forma com que eles falaram dos arquivos e o poder que os arquivos têm. Comum a muitos desses autores é o fato de sublinhar a capacidade dos arquivos de levar a uma dimensão do passado cotidiana, uma forma não heróica, uma dimensão cotidiana menor, para contar a vida das pessoas comuns. Uma dimensão que se opõe a essa da grande história, ou melhor, que ressalta, e eu vou citar uma autora italiana, a lacuna entre a história, com letra maiúscula, e os indivíduos. Ou, como podemos pensar, o protagonista de um livro da Francesca Sanvitali, que se chama e que é irresistivelmente atraído pelos arquivos menores, os arquivos do condomínio, da casa onde ele foi morar. Um arquivo que tem muita vida, das pessoas comuns, da vida cotidiana.
E ele é atraído desses arquivos e ele muda a própria vida dele e o sentido da existência buscando esses arquivos. Um outro livro de um autor francês que se chama A Cliente, de Pierre Aussoline, é um biógrafo por profissão, protagonista, ele estuda os arquivos da ocupação nazista na França. Através desse estudo e a imersão nesses arquivos, ele vê nesses arquivos um novo caminho, um pouco menos de história, ele diz, e um pouco mais de histórias, no plural, de várias pessoas. Eu acho que sobretudo o reconhecimento da natura de mediadores de memórias dos arquivos, que emerge com força nas recentes representações literárias dos arquivos, próprio porque nessas representações literárias, como eu posso dizer, se fala, se sublinha e se enfrentam histórias que emergem dos arquivos, mas que emergem de uma forma emotivamente envolvente. Um passado no qual são contados através desses documentos e os protagonistas não olham com distância, mas justamente eles se respeitam e eles entrelaçam ligações profundas. Observados com esse olhar memorial, os arquivos se revelam realmente cheios de ressonâncias intensas, afetivas e de uma força de atração notável. A exploração dos arquivos se torna uma experiência emocionante e que nos envolve. O protagonista desse mesmo livro francês, ele diz: o gosto pela pesquisa é inseparável da vertigem que ela provoca, do ser capturados completamente pelo mundo dos arquivos. Um outro belo livro de autor inglês, Jonathan Coe, The Close Circle, no qual é representado o arquivo de um sindicalista que se revela denso de surpresas e de recordações para uma das protagonistas do romance, que vai depois de muitos anos, que isso é no ano 70, né, depois de muitos anos ela vai consultá-lo e com esses papéis, essa protagonista estabelece uma relação de empatia. Eu vou citar uma breve frase. Pelos documentos desse arquivo, Claire se esperou tudo, menos que fossem assim envolventes. Tinha considerado que eles fossem frios e impessoais, escritos somente para conservar a mais concisa e oficial das documentações. Ao invés disso, descobriu um mundo inteiro, uma inteira época lembrada somente para ela. Claire recuperou esse arquivo para fundar uma memória individual, inicialmente, e coletiva, mas ele não é somente um labirinto onde se perde inúteis papéis, como que eu estava falando no início. Ao contrário, ele se demonstra dotado de um forte poder educativo e profundamente envolvente. Então, existe um livro que eu não posso deixar de citar, um grandíssimo autor português, José Saramago, que se chama Tutti Noi, em italiano, Todos Nós, que é uma obra tanto genial enquanto parte dos estereótipos dos arquivos que eu estava falando antes, para derrubá-los no decorrer da narração, para mudar o sentido. Esse arquivo é muito próximo a essa temática que estamos falando, e é o Conservatório Geral do Registro de uma cidade não especificada,
no qual trabalha um escrivão auxiliar que se chama Sr. José. Esse arquivo é descrito de uma forma realmente eficaz. É como se fosse um labirinto de estantes com montanhas de papéis, colunas de formulários, pilhas de volumes antigos, cobertos justamente de poeira histórica e envoltos nas teias mais espessas de aranha. Isso é sobretudo a parte que no arquivo reservados aos documentos que dizem sobre os óbitos. Quem se atreve a entrar nesses enormes arquivos dos mortos tem que estar muito bem dotado de um filo de Ariana que pode o levar para o reino dos vivos e que ele vai evitar de perdê-lo. Mas, sobretudo, no interior do livro, nós temos uma transformação singular. O Sr. José se apaixona pela pesquisa de uma desconhecida e das particularidades dessa vida de uma morta suicida que o documento dela chegou até ele, e essa descoberta, essa tentativa de entender melhor essa pessoa através desses papéis e dos arquivos levam a partir desses documentos de condição de coisas mortas inúteis, a mostrar como esses documentos não ficam silenciosos para quem se aproxima com participação humana. Esses se revelam, ao contrário, permeados por intensos testemunhos de vida e indeléveis traços de identidade. Se percebe essa mudança e esse caráter dos arquivos que ele tem em frente a si, o chefe da conservadoria, que ele seguiu mais ou menos a experiência do José, e no final do percurso, no final do livro, o chefe decide de revolucionar a forma com que o arquivo é organizado. E ele apresenta aos subordinados uma proposta revolucionária que muda completamente a tradicional e secular, rígida divisão entre arquivo dos vivos e arquivo dos mortos. Eu vou citar. Se não fossem recentemente acontecido certos fatos, e conta justamente aos subordinados, eu não teria mais chegado a compreender o absurdo de separar os mortos dos vivos. Primeiramente, é um absurdo do ponto de vista arquivístico, considerando que a maneira mais fácil de encontrar os mortos seria aquela de poder pesquisar onde eles se encontrassem vivos. Mas, em segundo lugar, é um absurdo também do ponto de vista mnemênico, relativo à memória, porque se os mortos estão no meio dos vivos, eles acabam ficando esquecidos. Daqui por diante, os mortos vão ser conservados no mesmo arquivo que tinha ocupado quando eram vivos. Aliás, se deve prosseguir na reintegração dos mortos do passado no arquivo dos vivos. Então, do cemitério de papéis, o arquivo se transformou em uma memória viva. E eu vou citar: como a morte definitiva é o fruto último da vontade do esquecimento, assim a vontade da recordação poderá perpetuar a vida. Eu acho que o romance de Saramago pode ser lido como um tipo de metáfora das relações entre a memória e o esquecimento, entre passado e presente, entre vivos e mortos, que caracterizam os nossos tempos e que são a origem de práticas de memórias e de usos dos arquivos sempre mais difundidos.
esse desejo de rastrear o que se perdeu e entrelaçar os fios da memória pessoal, familiar e coletivas que temos visto inspirar as pesquisas e arquivos de protagonistas desses romances que eu citei. Esse desejo anima atualmente, hoje em dia, muitos dos frequentadores das salas de estudo das nossas instituições arquivísticas e muitos aqueles que consultam nosso site na internet. Eu posso demonstrá-lo através das estatísticas relativas aos usuários dos principais arquivos nacionais e também locais. E eu vou dizer para vocês que nos últimos anos, o público se diversificou por composição social, mas também por motivações e estilos de pesquisa. As razões pelas quais se recorre aos arquivos não são as tradicionais da história acadêmica, dos estudos acadêmicos, mas são sempre mais variadas, como frequentemente são pessoais, as sensibilidades, as emoções daqueles que estão a atravessar o limiar e fazer as pesquisas online. Ainda para essas pessoas, como para os protagonistas dos romances que eu citei, para achar os objetivos e os comportamentos mais do que somente das pesquisas e fazer referência às constelações de práticas de memória e de necessidades de achar as próprias identidades. Na Itália, que é o país que eu conheço melhor, obviamente, esse público é animado geralmente pelo desejo de recuperar ou cultivar memórias individuais, familiares, de grupo e de descobrir novamente e valorizar a identidade territorial, ou mais genericamente, de estabelecer uma forma de relação com momentos e aspectos do passado, sentidos como particularmente próximos e importantes de si mesmos para a própria identidade e comunidade. Uma relação que seja mais possível direta. E sobre isso, a gente se aproxima das fontes, uma relação direta e imediata que seja menos possível filtrado pelas tradicionais figuras de mediadores de conhecimento histórico, a escola, os históricos profissionais e a mídia. Obviamente, em todos os lugares, quase todos, a componente preponderante desse novo público dos arquivos é constituída daqueles que são dedicados a reconstruir a origem da própria família e a estabelecer a sequência das gerações. Então, os pesquisadores de genealogia e de história das famílias. Essa preponderância é também o reflexo da grande popularidade dessa busca genealógica, conquistou em alguns anos, ao redor do mundo. Segundo algumas pesquisas, 60% dos americanos eram interessados justamente nesse tipo de pesquisa. Na França, de acordo com o escrito de um histórico que se ocupou justamente dessas questões, a busca genealógica se tornou como se fosse um esporte nacional, que são dedicados mais ou menos 1 milhão de pessoas. Enquanto na Itália, ainda que com atraso, está conseguindo também uma popularidade. A difusão da pesquisa genealógica aumentou também com o advento da web, que se tornou rapidamente um instrumento de pesquisa da genealogia, dos documentos que ajudam a reconstruir a genealogia, a história da família, mas se tornou também um instrumento de construção de comunidade de apaixonados, de entusiastas, e também para a exploração comercial do fenômeno. Isso advém, essa popularidade da pesquisa genealógica e da história da família,
tem origem em diversas e nem sempre homogêneas motivações, como demonstra também a escrita de muitos pesquisadores acadêmicos, com uma visão, um corte sociológico. Muitas vezes também podemos ler que se desenvolveram reflexões mais elaboradas empiricamente sobre a base da observação cotidiana de arquivistas, observações daquilo que acontece nos arquivos e também sobre os acessos da internet. Nessa literatura, nessas considerações e nesses artigos, se sublinha justamente como essa pesquisa genealógica constitui uma forma de projeção do passado através da tentativa de se identificar com os próprios antepassados, que além de representar uma espécie de viagem à descoberta de si mesmo, tende a construir uma narrativa das próprias origens, que funda ou tenta consolidar o sentido de pertencimento e de identidade com uma comunidade maior do que aquela imediatamente alcançável, aquela que está mais próxima. A busca genealógica seleciona e funda muito frequentemente uma memória familiar, pessoal e familiar de longa duração. E quem vai muito atrás disso vê que não se apoia mais tanto somente na tradição oral transmitida através das gerações, como acontecia no passado. O que acontecia mais, né, essa troca entre as gerações para criar a memória familiar. Mas justamente essa busca e a construção se baseia sobre fontes documentadas, arquivos que são pesquisados, interpretados e conexos aos outros. Tudo isso para compensar a falta daquela tradição oral, em uma época caracterizada pela crise da família tradicional e de amplos deslocamentos de população, uma época de grande migração no interior dos estados, mas sobretudo em direção a outros países e outras sociedades. Mas além das motivações que a inspiram e dos resultados alcançados, a busca genealógica da história da família constitui para muitos daqueles que a praticam um objetivo por si só. Então, junto à pesquisa, a identidade que se faz com os documentos é a própria pesquisa, que acaba se tornando um traço de identidade da personalidade de quem a pratica. É uma atividade a qual se dedica muito tempo, muito empenho e que permite, por isso se torna uma coisa muito estimada, permite desenvolver específicas habilidades e conhecimentos. Conduz pesquisas muito amplas, como as histórias das pessoas, das famílias, buscas genealógicas, e pode pedir fortes capacidades de orientação entre as fontes e também a capacidade de buscar e navegar pela internet. Pede também uma bagagem de conhecimento técnico e uma maestria no resolver os problemas que se encontram na pesquisa, competências e senso crítico na interpretação das fontes, na leitura daquilo que as fontes dizem e na formulação de conjecturas sobre aquilo que na fragmentariedade das fontes, aquilo que elas não podem dizer especificamente, mas elas podem mostrar e
trazer como as hipóteses, e ela pede uma grande capacidade de saber atravessar as lacunas e a fragmentariedade das fontes, saber ler as fontes nas entrelinhas, como diz um histórico italiano. E nas pesquisas genealógicas, eu acho que todos aqueles que fazem isso podem dizer, têm um prazer intelectual e prático de satisfazer que tem a ver com as fontes e fazer descobertas, alcançar resultados, que é um prazer gratificante por si só e que, no mesmo tempo, também permite enriquecer o conhecimento e, sobretudo, de melhorar o próprio senso crítico. Quem se conquista pela busca genealógica, a história da própria família, e emerge com paixão, acaba experimentando o prazer do arquivo. É uma citação de um título de um livro de uma histórica francesa, Arlette Frage, um prazer do arquivo de que os arquivistas e os históricos por profissão sempre falam como uma das coisas mais fascinantes do trabalho deles. Então, para ir às coisas mais concretas, a gente pode dizer que é justamente com o objetivo de satisfazer as exigências desse público apaixonado e importante para nós, e para oferecer para esse público um serviço de qualidade. É por essas razões que a Direção-Geral dos Arquivos do Ministério pelos Bens e Atividades Culturais e Turismo do nosso país, da Itália, a Direção-Geral desenvolveu, como muitos de vocês sabem, a partir de 2011, o portal Antepassados, Portal Antenati, arquivos públicos para busca anagráfica. Nesse ano, em 2011, naquele ano, a Direção-Geral dos Arquivos estabeleceu um acordo com o Family Search, um órgão que muitos de vocês sabem, ligado à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Igreja Mormon, que a partir dos anos 70 do século passado tinha iniciado, por razões conexas à própria fé religiosa, uma campanha de filmagem de registros de estado civil de muitos arquivos públicos italianos, registros que mostram os nascimentos, matrimônios e óbitos, e que são tidos das prefeituras com uma função dedicada, atribuída do Estado às prefeituras, e com uma série de passagens são levados, depois de um certo número de anos, para os arquivos públicos. Com esse acordo feito em 2011 entre a administração, a Family Search, a administração arquivística se empenhou em agilizar a execução das reproduções digitais dos registros de estado civil. Até então não eram sido reproduzidos, filmados ou fotografados. Em troca, a administração arquivística pediu a possibilidade de ter uma cópia da imagem digital para publicar no portal Antenati, que seria desse jeito enriquecido com a publicação e as digitalizações das filmagens feitas alguns anos atrás. O objetivo do portal qual é? É tornar consultável gratuitamente online, e vou sublinhar gratuitamente, a grande possibilidade de fontes e caracteres genealógicos conservadas na rede de arquivos públicos italianos, que são difundidos em várias províncias do país. São para cada província, para cada cidade,
que pertence ao Estado central, ao governo nacional, mas são obviamente difundidas no território, porque os ofícios independentes dos governos centrais estão em cada província. Hoje, o portal é uma das mais fáceis e mais relevante livrarias digitais do nosso país e acesso completamente gratuito e que disponibiliza mais de 70 milhões de imagens relativas a um pouco menos de 1 milhão de registros pelo Estado Civil. Somente o Estado Civil. Existem outros documentos também. Séculos 19 e 20, relativos ao século 19 e 20, e algumas vezes também a séculos anteriores. Atualmente, os arquivos públicos representados são 51. O projeto, na verdade, está ainda se desenvolvendo. E muitos milhões de imagens de registro de Estado Civil devem ser colocados ainda antes de chegar ao seu definitivo, sua definitiva conclusão. Nesses registros que são colocados e que vão ser publicados no futuro, são colocados como certificados de nascimento, matrimônio, morte de alguns dezenas de milhões dos nossos cidadãos. Por razões de privacidade, atualmente são publicados só os nascimentos anteriores a 100 anos e aqueles de matrimônio e de morte anteriores aos 70 anos. Eu não tinha intenção de mostrar essas coisas, mas eu acho que já mudou aquilo que eu tinha colocado aqui para mostrar. Realmente sumiu. Então tenho dificuldades em mostrá-lo aqui. Parece que saiu daqui. Eu vou mostrar de qualquer forma. Eu queria mostrar alguma coisa. Não, saiu daqui. Ah, não, estava aqui. Então, esses são justamente os arquivos, o banco de arquivos. Como normalmente tem a união de todos os arquivos, mas está dando errado aqui. Eu lamento, porque eu gostaria de mostrar para vocês, mas eu não vou tirar essa página daqui. Vocês podem ver que está escrito em português. Essa é a nova realização do site web Antenati, que está para entrar na rede esses dias e foram potencializadas as línguas. Nas quais são traduzidas o site, são traduzidos os dados dos sites, além do inglês, que já existia, existe o espanhol e o português. Vocês podem ver que nós publicamos esses dados. Eu não posso mostrar, mas eu estou contando para vocês que os registros são organizados pelos arquivos públicos. Então, buscando aqui justamente os arquivos públicos, aqui dentro estão dispostos de acordo com a época em que foram produzidos, são subdivididos em Estado Civil, da época napoleônica, então
século XIX. Depois tem Estado Civil da Restauração, que vai de 1815 a 1865, a unidade da Itália. Política foi um pouco antes, mas o Estado Civil italiano, de 1866, chega até os anos 20 e 50, mais ou menos, de acordo com a tipologia dos atos. Com o Family Search foram publicados também os índices de nomes das pessoas às quais os atos se referem, ou as pessoas que são citadas nesse documento, por exemplo, como testemunha. Os nomes são ligados à imagem do documento, nos quais aparecem, e são fáceis de se buscar. Esses índices foram feitos pela obra de voluntários que usam um software predisposto justamente da Family Search, que coloca à disposição a esses voluntários as imagens dos documentos, ainda à distância, via web, e possibilita a esses voluntários que trabalham sobre esses registros italianos também no Japão e na China, voluntários espalhados por todo o mundo, e esse software possibilita de atribuir em uma database as informações anagráficas que aparecem no documento. Não se preocupem. O trabalho é necessariamente lento e complexo, esse trabalho. Por isso, só uma pequena parte dos registros foi já colocada nesse índice. Em alternativa a esse índice moderno, vocês podem utilizar já para fazer as pesquisas dos índices originais, anuais e a cada dezena de anos, que foram preenchidos no seu tempo pelos ofícios de Estado Civil, segundo as normas que eram estabelecidas. A resposta do público ao portal é muito interessante. O ano passado, 2017, o portal foi visitado por pouco menos de 600 mil usuários de todas as partes do mundo, por um total de cerca de 1.700.000 visitas, com mais de 130 milhões de páginas visualizadas, e uma duração média das visitas que é por volta de 20 minutos. São dados, de qualquer forma, que vão crescer de ano em ano e aumentam as imagens publicadas pouco a pouco, e o interesse vai aumentando de acordo com os argumentos. Já nesses primeiros meses do ano, as consultas aumentaram em 35% respeito ao mesmo período do ano passado. De qualquer forma, é muito interessante essa capacidade que os genealogistas têm de fazer uma unidade e tem um forte intercâmbio dos usuários com a redação do portal. Os usuários mandam um e-mail que tem quase sempre elogios entusiasmados pelo trabalho, e às vezes também pedidos de esclarecimentos e de ajuda. E a gente tenta sempre responder, dando suporte, mas a maioria dos usuários do portal, cerca de 55% dos usuários não vêm da Itália, vêm do exterior. Em 2017, os italianos foram 865 mil, e depois tem os países fora da Itália, antes os Estados Unidos e depois o Brasil. O Brasil tem uma percentual muito importante de usuários, que supera o 15%.
Depois, a França, Argentina, Austrália, Canadá, se tratam de países que foram investidos por uma grande migração no final dos 800 e início dos anos 900, que foram movidos, né, pela grande pobreza em vastas áreas da Itália na região, o que representou no nosso país uma redução e uma fuga. E a tendência de imigração, de qualquer forma, é forte na Itália. Os italianos descendentes, e os descendentes de italiano em todo o mundo são muitos, são milhões. As motivações que levam os descendentes dos nossos concidadãos a emigrar e frequentar o portal são múltiplas e certamente podem ser relativas no nosso complexo às exigências que nós indicamos e vimos anteriormente, aquelas motivações que valem para todos que procuram as árvores genealógicas. Esses aspiram a encontrar também as correspondências que eles têm com os seus antepassados e as próprias raízes familiares, culturais ou geográficas, de origens antigas, para reconstruir as áreas e a memória familiar de onde vieram. De forma identitária, procuram achar uma memória familiar que antes era reduzida em pedaços, e eles querem também compreender melhor as razões que levaram os antepassados a vir para o novo mundo, assim como as vicissitudes e as ocasiões que eles passaram, né, no decorrer das músicas. Eles querem também estabelecer os documentos e buscar as certificações necessárias para pedir a cidadania italiana e para poder gozar dos benefícios que vêm para um cidadão da comunidade europeia. E, algumas vezes, eles querem também achar os parentes na Itália e retomar os contatos com eles. Além da publicação das reproduções e dos registros de estado civil, que eu mostrei para vocês, são ordenadas por arquivos por arquivos públicos e por departamentos. No interior de cada departamento, a documentação é dividida por região, porque são justamente essas regiões que fazem os arquivos. Além disso, além também dessa pesquisa que podemos fazer com os índices dos nomes, o portal Antenati, na verdade, apresenta várias áreas, e vou apresentar com essa nova rede, esse novo site modernizado. Foi subdividido em várias seções que informam onde e como as pessoas podem conduzir as buscas genealógicas no nosso país. Então, essa seção aqui do território e as fontes italianas. Essa é uma área que informa particularmente sobre aquilo que se conserva nos arquivos públicos e, obviamente, a árvore genealógica você pode fazer também a partir de outras fontes, mas esses aqui são de acordo com as fontes, por exemplo, de alistamento militar, que são informações úteis para reconstruir a genealogia dos pais e assim por diante, além de elementos sobre a vida das pessoas. Além dessas informações, são ilustradas também as estratégias para buscas genealógicas, explicadas como funcionam
as fontes genealógicas na Itália. Uma outra importante informação que é oferecida aos usuários das árvores genealógicas serão presentes, ainda não estão, mas são instrumentos que orientam, por exemplo, sobretudo aqueles que não conhecem a Itália, que possam orientar sobre a geografia também da Itália, para poder entender como e onde podem fazer essas pesquisas nos arquivos. Além disso, teremos também essa seção, essa área dedicada a contar a história dos familiares, por exemplo, através de uma galeria de filmes de família, em 8 milímetros, 16 milímetros, que tem essa capacidade de devolver com vigor o sabor da vida cotidiana, os rituais privados e os eventos públicos de um passado recente. E foi criada também uma nova área dedicada sempre à história de família, dedicada a uma exigência manifestada pelos próprios usuários de poder dividir as próprias experiências de busca e os resultados e poder contar a história da própria família. E assim, essa área vai ser dedicada a acolher essas pessoas que usam o portal para que eles nos enviem materiais e histórias. Isso é todo um modo de mostrar como está sendo a pesquisa daquela pessoa para a coletividade. E muitas vezes a história de um indivíduo é iluminante e pode ajudar a história de tantas outras pessoas. Mas também porque pode ser útil para sugerir a outros estratégias de pesquisa, modalidades para encontrar informações. Então, o portal se propõe a se tornar um instrumento de dividir e discutir os problemas, as dificuldades, mas também os resultados e sucessos desses pesquisadores. E não só isso, mas também reflexões críticas dos significados e das implicações da história das famílias dessas pessoas. Para concluir, eu gostaria de dizer que também no campo dos estudos genealógicos, a busca arquivística muitas vezes complexa e não sempre dá frutos imediatos, mas algumas vezes é desencorajante. Mas muitas vezes nos possibilita viver épocas antigas e pensar em coisas que vêm além das razões iniciais e nos esclarecem o objetivo da nossa busca, que vai além daquele objetivo inicial. Nós podemos ter conhecimento para além daquilo que queríamos inicialmente, muitas vezes de maneira que nós não percebemos, inconsciente. Colocando em relação às fontes à disposição, é muitas vezes possível não se limitar a elaborar simplesmente árvores genealógicas com datas de nascimento e de matrimônio, morte, mas podemos delinear mais complexas histórias das famílias, das pessoas, reconstruindo os percursos e as pesquisas e as escolhas que fizemos e que fizeram aqueles que nos precedem, e os problemas que encontraram, as alternativas, às vezes dramáticas, e os acontecimentos históricos que colocaram nessas situações os nossos antepassados. Aquilo eu acho que possa nos ajudar a entender melhor nós mesmos e certamente o mundo que nos circunda.
Parabéns, Stefano. Nós tivemos Complimenti a aqui uma Stefano, abbiamo avuto una conferência conferenza sobre arquivos, sobre memória, sobre história, algo polivalente, polifônico, muito bem estruturado e com vários fundamentos, inclusive de pesquisa, né? Eu, como estou na mesa, vou fazer a primeira pergunta. Me interessaria saber por que a Itália se tornou um país independente e unitário muito mais tarde. Cada estado tinha seus próprios arquivos. Além disso, nós temos uma presença grande do Vaticano. Como que, digamos, o seu arquivo integra os vários arquivos dos estados anteriores e, eventualmente, se tem alguma conexão também com os arquivos do Vaticano? Comincio da questa Eu vou ultima. começar pela última. Vou começar pela última pergunta. De alguma forma, os arquivos que falamos e que são produzidos digitalmente no portal Antenati não têm conexões diretas com os arquivos do Vaticano, mas eles têm fortes conexões com os arquivos produzidos pela Igreja. Porque, justamente, de alguma forma, o Estado Civil é a versão laica dos registros de batismo, de matrimônio e de óbitos que eram feitos e ainda são feitos pelos padres na Igreja Católica a partir do Concílio de Trento, Conselho de Trento, que foi feito por Napoleão, quando ele decidiu de criar um ente para tirar esse poder das igrejas e fazer o que elas faziam antes. Pelo que diz respeito ao problema da unidade da Itália, obviamente, o percurso nacional da criação de um Estado unitário na Itália foi muito complexo, porque no decorrer dos séculos, as relações de força entre as potências europeias e também a presença do Estado da Igreja encorajaram uma fragmentação em diferentes regiões. Mas também temos que dizer que, no fundo, a Itália se tornou Estado nacional na época em que nasceu a ideia do Estado Nacional, em que nasceu justamente a ideia que os estados tinham que se identificar com um território homogêneo, com nações, e o percurso foi longo, mas substancialmente foi historicamente coerente com a época em que se desenvolveu. Os arquivos de Estado italiano e, sobretudo, os principais daqueles mais antigos, da Constituição mais antiga, conservam os papéis dos estados anteriores à unidade da Itália, por exemplo, Florença, os papéis que falavam da República Fiorentina, em Veneza, a República Vêneta e assim por diante. Turim, do Estado Sabaldo e da corte da dinastia que depois aconteceu também com a Itália Unida. E também parte da documentação que foi publicada no portal foi produzida antes da unidade da Itália. Porque, obviamente, os registros da época napoleônica e da restauração foram produzidos anteriormente à unidade da Itália. Então, de um ponto de vista arquivístico, existem recuperações feitas pelos arquivos que salvaram a memória, sobretudo a documentação histórica dos arquivos dos estados
pré-unidade italiana. Aqueles estados que encarnam esses estados unitários. Florença, Veneza, Turim. Não sei se eu respondi. Noi abbiamo qui una storia. A unidade entre Estado e Igreja, só a separação veio com a proclamação da República. O registro de nascimentos e casamentos eram feitos para a Igreja até lá. Temos essa semelhança também com a Itália, como foi desenhado aqui e explicitado. Agora nós passamos, então, para colher perguntas. Eu sugiro que talvez possamos colher 3 perguntas e aí o Stefano responde a elas. Nós temos algumas perguntas aqui no público. Boa noite, meu nome é Paulo César. Uma pergunta primeira aqui, qual a confiabilidade da fidelidade desses documentos e se eles são aceitos para fins de obtenção da cidadania italiana? A outra pergunta é como a gente pode fornecer documentos para serem incluídos no banco de dados desse site? Vou responder logo. Então, as reproduções digitais que estão no site são reproduções fiéis para aquilo que podem ser, né, uma fotografia dos documentos que estão conservados nos arquivos públicos. Obviamente, a fotografia, vamos dizer assim, o documento reproduzido e baixado, né, que vocês podem também baixar e imprimir, não tem nenhum valor legal. Para ter um documento, aquele documento, né, que nós fizemos o download porque nos interessa, por alguma razão, se a gente quiser dar um valor legal, nós teremos que pedir uma cópia autenticada. Então, tem que pedir para quem possui o original e pedir para certificar que aquela reprodução e a imagem, fotografia, é em conformidade com o original conservado nos arquivos públicos. Isso sim dá valor legal ao documento reproduzido, pelo menos na Itália, para qualquer documento conservado nos arquivos do passado e também do presente. A outra pergunta. Como inserir dados? Come inserire? Sì, mi scusi. Dunque. Então, no portal atual, com o atual portal, nós podemos colaborar com os programas de indicização, de colocar, de inserir as imagens pela extração dos nomes que aparecem nos documentos, através do programa e os projetos que são colocados à disposição. Nesse momento, ainda não é prevista a publicação de documentos diferentes a respeito do tipo de documento que já está presente ali. Então, reprodução, por exemplo, além do Estado Civil, porque, obviamente, eles reproduzem. Para reproduzir e colocar sobre o portal documentos de outro tipo significa também organizar os dados em maneira diferente. Estabelecer modalidades de pesquisa que não são as mesmas que existem atualmente. Nesse momento, eu posso dizer que o esforço de terminar o projeto é suficientemente grande, já eu diria, para não nos possibilitar fazer muito além disso. Mas eu não posso excluir que no futuro a gente pode pensar nisso.
publicar outros tipos de fonte, por exemplo, listas de alistamento militar, que foram reproduzidas em grandes quantidades nos arquivos de Estado, arquivos públicos locais, que poderiam ser colocadas em nível nacional. Por que não? Também os documentos fornecidos pelos usuários poderiam ser colocados para acentuar a participação dos usuários. Mais uma pergunta? Sim, vamos à próxima pergunta. Próxima domanda. Grazie, buonasera per questa occasione. Niente, volevo chiedere se è in programma una revisione degli archivi. Se está no programa uma revisão dos arquivos, porque eu olhei problemas e via problemas de natureza prática, como, por exemplo, como nós dizemos, por exemplo, o TI, que em italiano é CI, em português é TI. Então, alguns documentos reproduziram o sobrenome, tipo Mato, foi macho, né? A mudança por causa desses problemas práticos de fonemas, para reconhecer o indivíduo como se fosse ele mesmo. Então, a minha pergunta é, existem no programa as revisões para os arquivos arcaicos, né, das origens deles, para corrigir ou para recolocar como autêntica certificado, né, os eventuais erros de escritura desses nomes, que são tantos, em boa fé, infelizmente, mas isso deixa lento o percurso, por exemplo, de uma cidadania. Se poderia ser útil. Na verdade, de qualquer forma, obrigada. Acontece sim. De qualquer forma, não é excluído. Acontece que tenha sobrenomes que a pessoa que registrava, né, nomes e sobrenomes, colocou no momento do nascimento da pessoa, e a pessoa ouviu errado e era de uma outra região e escreveu errado. Isso acontecia, mas infelizmente na Itália o Estado Civil é tido como verdadeiro da forma que ele é. Por exemplo, meu tio, ele me deu um nome que não era aquele que eles queriam me colocar, mas eu tenho que levá-lo para toda a minha vida. Mas por isso é o problema que você disse, e eu acho que eu entendi, é mais um problema de transcrever os nomes. Então, dessa forma, se os documentos italianos levam a escritura correta, isso pode ser sim importante, pode ser justamente uma prova do fato que o sobrenome, como era escrito, é errado. Então, muitas vezes o problema nasce aqui, porque muitos documentos de origem italiana, aí tudo bem, é simples, mas com a tradução feita em boa fé aqui no Brasil, muitas vezes temos problemas. É um processo que nós vemos que acontece, mas o usuário diz, olha, o que eu faço? O usuário, na verdade, aqui é um pesquisador, né, histórico, genealogista, interessado em programa da família. Esses documentos, desse jeito, nesse contexto, eles servem para isso. Obviamente, eu posso sugerir outros percursos de tipo jurídico, administrativo e etc., mas a intenção e o valor é outro e continua válido aqui. Ninguém pensa em documentos históricos para além disso, né? Os mais recentes são dos anos 40. Então, se daqui vem arquivos públicos, é uma outra história. Uma curiosidade.
visão para a conclusão da digitalização e disponibilização de todos os arquivos de Estado da Itália no Antenati? Praticamente todos os arquivos sobre Estado Civil foram objetos de digitalização já, praticamente todos. Faltam pouquíssimos. O trabalho que se está fazendo agora é aquele de fornecer as reproduções digitais daquelas informações que servem para fazer a pesquisa, para enquadrar esses documentos nas províncias, etc. e etc. Esse trabalho é desenvolvido na América pela Family Search, que trabalha entre 10 e 15 milhões de imagens. Acho que faltam ainda uns 40 milhões, 45, não sei. Então, podemos fazer uma conta que faltam realmente meia. O novo site, voltando aqui, nós decidimos que fosse o mais transparente possível. Então, vamos publicar também, não sei se vocês estão vendo aqui. Se já estão aqui, já estão aqui. Vamos publicar o programa de publicação para cada ano. Por exemplo, esse ano é prevista a publicação de Catânia, Foggia, Matera, província de Nápoles, Verbânia e Verona. Atenção, hein? Quando nós dizemos programa do ano, não quer dizer que vai ser publicado em 2017, quer dizer que foi colocado no programa. Ou no 2017, ou um pouco depois, 2018, me desculpem, 2018 e 2019, vão ser publicados. Quer dizer que eles estão sendo trabalhados ainda. Boa noite. Doutor Stefano, boa noite. Meu nome é Elcio Tampieri, sou descendente de italiano. O meu bisavô nasceu em Faenza. E agora, recentemente, eu terminei a árvore genealógica da minha família. Então, eu fiz uma pesquisa intensa. Tem uma parte relativa aos antepassados, nascidos na Itália, que é um percentual menor, e a maior parte dos filhos dele, né, que nasceram no Brasil, e o resto da prole. Então, esse documento está chegando a 90 folhas. Eu queria saber se esse documento completo pode ser inserido no portal, ou se eu posso colocar somente partes dele, né? Porque tem os familiares nascidos, né, aqui em Minas Gerais. Ele chegou aqui em 1897 e por aqui ficou, certo? E deu sequência à sua família. Então, eu queria saber se eu posso contribuir com o portal inserindo esses documentos, ou parte deles só. Obrigado. Inicialmente, estou muito contente que você me fez essa pergunta e que falou de Faenza, da sua família, porque atualmente eu moro em Faenza. Eu não sou originário de Faenza, mas por uma série de vicissitudes da vida, eu moro em Faenza atualmente. Então, somos do mesmo lugar, e me agrada isso. Nós tínhamos decidido não publicar árvores genealógicas, porque existem outros sites que fazem esse tipo de serviço.
o que nós queríamos publicar justamente são as histórias, uma narração, né, como uma tradução da elaboração das árvores genealógicas em uma série de narrativas que conte os acontecimentos da família, a sequência das gerações, as passagens pela Itália, da Itália para o Brasil e o desenvolvimento da família no Brasil. E nós acreditamos que esse percurso de pesquisas, estratégias de pesquisa que foram adotadas e desenvolvidas podem ajudar e dividir a situação e as experiências, mais do que colocar uma árvore genealógica no portal. Então, se você quisesse publicar, mesmo que em língua que não fosse italiana, você pudesse enviar para a gente uma narrativa da sua pesquisa e das coisas da família, o que aconteceu com a família, seria muito bom para a gente. Mais un'altra domanda? Boa noite. O professor falou sobre a contribuição do Zé Saramago no livro Tutti Noi para os estudos arquivísticos. Qual a contribuição principal de Umberto Eco para esses estudos? Umberto Eco não me parece que tenha desenvolvido uma particular reflexão sobre esses arquivos. Eu acho que a lição do Umberto Eco sobre a interpretação dos documentos e sobre a mensagem que os textos nos enviam seja muito útil para qualquer pessoa que esteja fazendo pesquisa sobre documentos históricos. A leitura de Eco tem facilitado esse processo e tem componentes de diplomática e outras questões que nos passam lições muito importantes. E Saramago é inesquecível, uma leitura inesquecível. Eu aproveito para... Vou pedir em italiano, assim... Vai mais rápido, né? Vamos fazer trabalhar a intérprete. Mas a preocupação que nós temos a respeito da comunidade é que justamente temos muitas pessoas que fizeram a reconstrução da história da própria família e perguntas como aquela que o senhor antes de mim fez são muito comuns, aquelas pessoas que têm histórias familiares e que querem disponibilizar. A partir disso, nasceu o nosso desejo de criar um espaço, oferecer a possibilidade a todos os interessados de trocar essas informações, dividir com os outros e isso daqui nasce o nosso objetivo principal desse nosso seminário, de criar um portal, um espaço para que o usuário possa achar a sua pesquisa, mas também compartilhar a sua satisfação e aquilo que achou a sua história. A nossa motivação é justamente construir um percurso e encontrar as próprias raízes em uma forma mais profunda e mais envolvente culturalmente. Então, um dos nossos desejos é justamente aquele de ter um apoio por parte do portal antenati.it, mas também pelo Estado italiano através dos arquivos
e o papel que eu vou desenvolver como coordenando esses arquivos. Gostaríamos de saber o que você pensa da nossa ideia de criar esse portal e o que você pensa que poderia ser feito pelo arquivo italiano nesse nosso contexto. O projeto me parece realmente interessante e merece ser levado adiante para começar a enfrentar e tornar mais visíveis na web essa problemática justamente da imigração, que francamente até agora a imigração italiana, nem um seminário como esse, né? Até agora não teve ainda todo esse reconhecimento que deveria ter. Obviamente o portal Antenati, como tantas outras fontes similares italianas, são fontes que servem para identificar e as pessoas não são conexas diretamente à imigração, mas a imigração também precisa dessas. Existem, porém, outras fontes que podem ser utilizadas, mas de qualquer forma, aquilo que eu posso dizer é que enquanto eu estarei no Instituto dos Arquivos, eu agradeço e agradeço pela simpatia de todos e vou dizer que existe um projeto como esse e eu vou estar sempre disponível para esse projeto e perante pedidos específicos nós vamos tentar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para satisfazer. E aquilo que seria importante envolver as autoridades italianas que estão além daquilo e que atuam além dos arquivos. De outra forma, também o Ministério do Turismo. Sobre isso, nós podemos fazer juntos, ver os projetos, trabalhar juntos, ver projetos específicos e achar uma forma de combinar também os nossos produtos, digamos assim, ou realizar. Vocês podem contar comigo. Bem, agradecemos Bene, ringraziamo la presentazione di Stefano Vitali e ringraziamo anche la partecipazione di tutti. Estiveram nos acompanharam nesta noite de abertura. A gente quer reiterar vivamente o convite para que vocês retornem amanhã, pontualmente às 9h, que nós daremos início às mesas redondas e palestras que compõem a programação do seminário, do 8º Seminário da Imigração Italiana. Nós temos aqui na recepção o programa completo. Para quem nos acompanha na transmissão, poderá buscar a programação completa também online e acompanhar todas as palestras e os debates. Até amanhã. Espero vê-los todos lá. Obrigada pela presença.